com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e tenho escolhido a primeira temporada de White Lotus. Então vamos lá falar dessa série que já faz 3 temporadas que está ativa, mas eu comecei a assistir recentemente. A nota na IMDb é uma nota muito boa, 8 de 10. A série é dirigida por Mike White, você deve conhecer ele de Escola do Rock. Então vamos falar dessa série, que como o próprio nome diz, White Lotus. É um famoso hotel que se passa na história no Havaí, onde que vários hóspedes começam a chegar, só que cada um deles é mais problemático do que parece. Por exemplo, a Tânia, ela acabou de perder a mãe dela, ela está completamente desiludida e depressiva, até que ela conhece a Belinda, que é uma massagista, que começa a ficar amiga dela. A Tânia, como que ela está completamente abandonada por causa da perda da mãe, ela decide querer montar um lugar para a Belinda, já que ela tem um monte de dinheiro, essa Tânia, e como ela não tem ninguém para gastar, ela quer investir nela. Só que as coisas não são bem assim. Vamos continuar falando dos hóspedes. Tem também o Shane e a Rachel, que são recém-casados, onde o Shane ele é um playboy milionário, onde a mãe dele tem muita grana, e a mulher que ele casou não é tão bem sucedida e tão milionária quanto ele. Na verdade, ela nem tem tanta grana quanto ele. E o cara é completamente revoltado, tanto que o maior problema dele, que além de ele estar casado, ele queria a suíte presidencial, onde o Armon, que é o gerente do White Lotus, cometeu uma besteira e colocou um outro hóspede no mesmo lugar. E aí com isso ele fica em outro lugar, só que ele vai cobrando o Armon todo dia. Só que o Armon não é uma pessoa tão boazinha quanto a gente acha. Por quê? Porque ele começa a trollar ele. Ele passa o número errado pro Shane, que queria ligar pro dono do hotel para reclamar. Depois ele também vai fazendo outras coisas, principalmente que ele queria um lugar bem romântico e calmo para passar com a esposa dele, e ele colocou junto a Tânia, como eu disse, que perdeu a mãe junto com a Belinda, para ela se despedir da mãe e jogar cinzas no mar do Havaí. Só que, como eu disse, tem mais hóspedes ainda, que nem o casal, que tem os filhos e a amiga, a Nicole, que é uma mega empresária super bem sucedida. Tem o Mark, que é o marido dela, que ele está com um problema na genitália dele, que ele acha que ele está com câncer no saco. Tem também a Paula, que é a amiga que foi viajar com eles, que é a Olivia. E também tem o filho deles, que é o Quinn. Como dizem, a família problemática. Por quê? Porque a Olivia e a Paula tinham levado uma mala cheia de um monte de coisa proibida, como LSD, droga, maconha, cocaína, essas coisas. E aí o grande problema é que elas ficaram tão loucas que elas esqueceram essa mochila cheia dessas coisas na praia. Só que a Tânia, como que eu disse, ela pegou essa mochila e deu para o Achados e Perdidos. Só que Armon, pessoal, ele tinha problema com essas coisas e ele estava 5 anos limpo. Só que devido a ter tanto problema nesse hotel, ele começou a usar todas essas coisas e mentiu para as meninas falando que ele não tinha achado a bendita mochila. Só que uma hora as coisas saem erradas, por quê? Porque finalmente elas encontram a Tânia, a Olivia e a Paula, onde que ela fala que ela deixou para o Armon. Só que o Armon, como eu disse, ele está completamente revoltado, ele pega, tira todas as coisas e dá para elas vazias. Só que o grande problema, pessoal, é que mesmo o Mark não descobrindo que ele não tem câncer, ninguém liga para ele, pessoal. Ele é um cara completamente desiludido, ainda mais que ele descobriu que o pai dele, que ele achava que era um macho alfa, na verdade ele tinha morrido de AIDS e ele era gay, pessoal. E aí quando que ele descobre isso, ele começa a suspeitar que o filho dele também é. Só que as coisas não são bem assim. A Paula, que é amiga da Olivia, ela está se relacionando com um garçom havaiano, todo dia escondido. Só que por que ela não conta para a amiga dela, Olivia? Porque todo homem que a Paula fica, a Olivia decide ficar e passar o rodo nela. Então, devido a esses motivos. Só que uma hora, a Olivia segue ela e descobre. Só que o grande problema é que, como que teve aqueles negócios de ter invadido as terras indígenas, a Paula decide ajudar o tal do Kai, que é o namorado que ela está ficando, o ficante dela. E aí ela faz o quê? Como que essa família é muito rica, ela decide passar o código do cofre
enquanto que eles estão fazendo aula de mergulho, uma sessão de mergulho lá no Havaí. Ela sabe que vai ficar o hotel sozinho e como ele tem a chave mestra, ela só precisava do código. E a Paula foi muito esperta aqui, que ela fez? Ela catou um colar dela, que não valia nada, e falou para a Olivia colocar dentro do cofre. Só que ela ouviu a senha do cofre. E aí ela passou para o Kai e falou, olha, não vai ter ninguém lá, pode ir tranquilo. Só que o grande problema é que o Mark discute com a Nicole dá uns 5 minutos nela, decide voltar para o quarto do hotel. E aí quando que o Kai acaba de roubar as coisas, ele vê ela chegando. E quando que ele vê ela lá parada, ele fala para ela não se mexer. Só que o Mark chega e tenta impedir ele, tanto que ele toma um soco do Kai e ele consegue fugir. Só que o grande problema é que o Kai some e a Paula começa a ficar preocupada, ainda mais que ela sabe que ele agrediu o Mark e a família roubou não sei quantos mil. Só 2 pulseiras lá, pessoal, valiam 75 mil. Então você vê quanta grana ele tinha conseguido. E aí não vão descobrindo, vem a polícia, vê o que aconteceu, até que finalmente conseguem descobrir que foi o Kai que roubou, pessoal. Ele que era um funcionário lá, um garçom, que provavelmente foi preso, né? Não mostrou, e eles recuperam a joia. Só que Olivia não é tão burra quanto imagina. Ela sabia que foi a Paula que passou. Só que como ela é milionária, ela não tá nem aí pros pais dela, ela deixa passar porque ela leva em conta a amizade, que na verdade a Paula só estava com ela de interesse. E aí, para ajudar ainda, tem o irmão dela, o Quinn, que começa a gostar de canoagem e quer morar no Havaí. Tanto que os pais dele não querem deixar ele lá. E vai acontecendo essas coisas. Só que o pior está por vir. Por quê, pessoal? Porque a Tânia conhece um cara qualquer, começa a gostar dele. Só que esse cara ele é meio estranho. Parece que ele está com uma doença terminal. Ele vive tossindo. Só que ela vai ficando com ele e vai deixando a Belinda para segundo lugar. Tanto que ela começa a gostar tanto desse cara que depois ela decide ir para Sicília com ele para eles se casarem e se curtirem. Enquanto isso a gente vai vendo que o Shane ainda vai cismando com bendita suíte presidencial. E aí como que o Armon foi fazendo várias coisas contra ele, ele vai pegando ódio dele. E aí com isso a Rachel vai vendo que o marido dela é pior do que ela imaginava. Ela casou com um homem que ela não conhecia ele realmente. Tanto que a mãe do Shane fala que na realidade ele via a Rachel como uma bela mulher com um troféu. Porque ela realmente não tem nada, ela não consegue ser jornalista, ela não consegue ser editora, ela não consegue ser nada. E essas coisas vai pesando para ela, tanto que ela queria até realmente o divórcio com o Shane. Que é aí que acontece uma das piores coisas da série, que é o quê? Enquanto ela tá desabafando com a Belinda, só que a Belinda tá de saco cheio, ainda mais que a Tânia não quis montar negócio com ela e decidiu ir embora com o Greg. A Rachel tá conversando, a Rachel tá com a Belinda. Enquanto isso a gente vê que o Armon, como foi despedido, como ele foi demitido e estava completamente louco, ele decide fazer o que, pessoal? Ele decide ir até o quarto do Shane. Olha o que ele vai fazer. Ele vai, tira a calça, vai e caga em cima das roupas dele. Só que tem um grande problema. O Shane chega e aí quando que ele tá procurando a Rachel, ele começa a sentir um cheiro insuportável. E o Armon já tinha se escondido no armário. E aí quando que ele vai ver, ele descobre que alguém cagou literalmente nas coisas dele. E aí quando ele liga para a recepção, ele começa a ouvir um barulho. E o Armon estava tentando fugir para que ele saísse do quarto para ele não pegar ele. Como teve o roubo do Kai, o Shane deixou uma faca do lado da cabeceira dele. E aí ele decide pegar a faca. E aí o que acontece, pessoal? Enquanto que o Armon está tentando fugir, ele cerca ele do outro lado e enfia a faca sem querer na barriga dele. O que acaba acontecendo? Acaba o Armon morrendo. E o Shane, no começo da série, esqueci de falar, ele fala que a mulher dele que está morta dentro do avião, que ele vai levar o corpo dela. Só que na realidade, como ele tem muita grana, ele colocou o Armon lá e disfarçou. E aí, antes de terminar, a gente vê que o Quinn realmente engana os pais deles e fica lá na canoagem, fazendo canoagem. A Rachel, como ela não tem nada na vida, e ela é literalmente
não tem capacidade de nada, decide se redimir e voltar pro Shane, mesmo sendo um chato, só que sendo milionário, e encobrindo a morte que ele fez. Enquanto isso, a gente vê que a Tânia, junto com o Greg, decide ir para Sicília, que parece que eles vão estar na segunda temporada. E termina dessa forma, pessoal, bizarra, onde que o Armon é morto, literalmente ninguém ligou por causa que o Shane realmente conseguiu fazer tudo porque ele tinha muito dinheiro. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, por ser uma série que eu nunca tinha visto, ter um humor, como diria, negro, né? É bem engraçada, tem umas situações bem cômicas. E a série, assim, o mais legal é que a cada temporada um elenco, né? Tirando a Tânia e o Greg, que estão na segunda temporada, toda temporada é um elenco diferenciado. E aí também isso é uma coisa boa, por causa que, como que aconteceu várias coisas com esses hóspedes, a gente sabe que eles não vão voltar. Mas a série, no geral, ela começa meio fraca, né? Demora um pouco para embalar. Mas depois, quando embala, tem situações bem engraçadas, que nem a do Armon cagando nas coisas do Shane, uma coisa que a gente nunca ia imaginar. Infelizmente, ele acaba falecendo devido a isso. Mas a série, no meu quesito, assim, eu acho que ela realmente vale essa nota 8, né? Tem algumas coisas, mas como tem apenas 6 episódios, ela consegue surpreender ainda mais pelo final. Então, devido a esses motivos, eu dou uma nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos skits, sejam bem-vindos. Skits, sequência, curtindo e firme. Muito obrigado. Até a próxima.